Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a este Papo Essência e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber ela, Dona Isa Santinho, minha astróloga maravilhosa há 4 anos. Juntas já passamos por tantos momentos de transformação, tivemos aí revoluções solares, eu participava sempre do oráculo da lua nova que eu amava. Além disso, também agora eu acabei o método NAVE e posso dizer que já é o meu queridinho, queridinho do meu coração. E eu só tô aqui hoje graças a essa mulher que me incentivou, que me mostrou o caminho, que foi uma luz aí para mim e para esse projeto lindo que é o Coragem. Seja muito bem-vinda, Isa. É um prazer te receber aqui hoje. Obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Obrigada, Cami. Ai, que delícia, gente. Estava animada para este momento, ver as coisas acontecendo. Eu adoro isso, né? Adoro esse movimento de ver as coisas acontecendo com as pessoas que eu acompanho. E eu acho que isso me motiva muito no meu servir, no meu trabalho. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, que legal. Para quem não conhece, a Isa, ela é advogada por formação, mas ela é apaixonada pelas infinitas possibilidades do universo. E atualmente ela trabalha com os atendimentos de clareza mental, revolução solar, alinhamento energético, além dos métodos desenvolvidos por ela, que é o Shakti e o Navi. E para começar, eu quero que você se apresente e conte um pouquinho para o pessoal, afinal, quem é a Isa? Conte um pouco sobre como você iniciou sua jornada na astrologia, como foi essa migração aí do direito para a astrologia. Bom, quem é a Isa, né? Acho que teremos que falar de algumas versões aqui, porque hoje eu entendo muito que eu passei por muitas versões minhas, passo por muitas versões minhas, né, e eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre elas aqui hoje também. Tenho aprendido muito a ser flexível, então sinto que hoje, né, a Isa está alguém que está se descobrindo, que está se permitindo ser mais flexível consigo mesma, que tem se permitido viver as suas versões sem tantos medos. Antes de me definir, que antes eu começava me definindo como o meu trabalho, ou com aquilo que eu faço, e eu sinto que hoje eu estou nessa transição de versões. Eu, como a Cami trouxe, sou formada em direito, me formei em direito em 2017, atuei na área por 4 anos seguidos só com direito, e em 2020 comecei esse movimento de trabalhar com mais de uma coisa. Então, trabalhava com direito, trabalhava com astrologia. E nesse momento eu entendi que eu não precisaria ser uma coisa só, né, e é isso que eu sempre tento trazer com o meu trabalho, pra gente parar de, às vezes, até se limitar e achar: "Ah, mas eu sou essa pessoa". Não, você não é, né, você está. Você está neste momento vivendo essa sua versão, mas se permita, né, conhecer outras versões, se permita, experienciar outras versões. Então hoje eu estou neste momento de experienciar, de viver versões minhas. O direito ele me possibilitou muito do que eu tenho hoje, principalmente esse movimento da comunicação. Então nada do que eu fui ficou, eu joguei fora, né. Nada do que eu vivi, eu perdi. Então eu tenho isso muito claro para mim. Ter passado pelo direito foi muito fundamental para o que hoje eu entrego com o meu trabalho como astróloga. E ainda que pareça que são coisas diferentes, não são, porque são as nossas versões que vão se aperfeiçoando, amadurecendo, né, e hoje o meu trabalho ele tem me possibilitado, inclusive os novos métodos, novos acompanhamentos, são reflexo desse amadurecimento das minhas versões, né. Eu comecei trabalhando só com uma leitura energética, depois eu abri leitura de mapa, revolução solar, fui criando atendimentos que hoje me possibilitam ter esse atendimento que é um acompanhamento, na verdade, que foi o que a gente fez, o NAVE, né, a gente vai falar um pouquinho dele. O NAVE ele é mais para negócios, também o Shakti, que é mais para mulheres, para energia feminina. E eu sempre falo uma coisa que eu vou até trazer aqui, que é o fato de que a gente serve com a nossa história. Então, se a gente não honra a nossa história, se a gente não olha para tudo que a gente viveu, a gente nunca vai ter um servir completo, a gente nunca vai entregar, né, através do nosso trabalho, tudo que a gente Bateu pode entregar. bastante nessa tecla, né, durante todo o NAVE, porque você me trouxe isso e aí a gente estudou toda a minha história, tanto pessoal como profissional, e você batia bastante nessa tecla de: "Olha, você serve com a sua história, a sua jornada importa", e o que você falou, né, da gente, a gente acaba se colocando dentro de caixinhas,
E nós somos Uhum. multi, né, nós podemos, desenvolver habilidades e aprender coisas novas, e a gente nunca vai começar do zero de novo, né, a gente começou do zero quando a gente nasceu, e é uma dúvida que muitas pessoas me mandam assim: "Ai, Cá, mas como é que é começar do zero aí na Austrália? Como é que é começar do zero, largar tudo?". Eu falo: "Não, eu trouxe comigo uma bagagem e realizar esse sonho, tornar esse sonho real, só é possível por conta dessa bagagem, né, então eu não comecei aqui do zero, eu trouxe tudo comigo, e a gente recomeçou, a gente reescreveu uma nova história daqui, né". Eu tenho isso muito, assim, forte em mim. E aprendi, porque antes, quando me perguntavam: "Quem é a Isa?", "Ah, a Isa é advogada. Ah, a Isa é astróloga". Não, isso está fazendo parte da minha versão. E isso liberta muito a gente, né, Cami. Então, Muito. no sentido de a gente falar: "Não, espera, se não der certo aqui, eu não sou isso, né, eu não sou essa caixinha, eu não sou esse rótulo". E aí isso permite que a gente viva as nossas versões de uma forma muito mais leve. Então, sinto que estou neste movimento. E o que te inspirou, Isa, a se tornar astróloga? Qual foi a luzinha que você: "Nossa, astrologia, eu acho que porque eu sou uma apaixonada pela astrologia, né, já falei isso com você várias vezes, estudo astrologia para ler o mapa dos meus filhos, para ler o mapa do meu marido, mas o que te inspirou a se tornar astróloga e desenvolver esse método tão eficaz, tão cirúrgico como o Navio Shakti? Comecei a estudar astrologia em 2019, comprei meu primeiro curso de aprofundamento e entrou 2020, estava terminando esse curso, quando começou a pandemia, né. Nesse momento, eu só fazia leituras lá no meu ambiente de trabalho, trabalhava no Tribunal de Justiça, num gabinete, e aí eu fazia leitura do pessoal do gabinete, as pessoas com quem eu trabalhava, a gente tinha essa troca, e de alguns amigos em casa também, então era assim. E aí em 2020 entrou a pandemia, a gente foi todo mundo trabalhar de casa, e é aquele movimento que a gente fica naquela: "E aí, né, o que que vai ser?". E a astrologia ela foi uma ferramenta, assim, muito curativa para mim naquele período, porque foi a ferramenta que eu encontrei para estudar sobre mim, para entender aquele momento, para não ficar numa energia tão densa de a gente às vezes estar o tempo inteiro assistindo coisas e vendo notícias que mexiam muito com a nossa energia, né, quem é mais sensível percebeu muito isso. Uhum. E aí foi o momento que eu falei: "Não, vou me conectar mais com a astrologia, vou estudar mais". Naquele momento, nem pensava em trabalhar, né, com astrologia. Eu estudava para concurso público, todos os concursos fecharam em 2020 por causa da pandemia, e aí eu tive esse tempo, né, falei: "Vou me dedicar a esse conhecimento como hobby". E aí eu comprei alguns cursos, comecei a me aprofundar, comprei uma formação na época, falei: "Ai, quero aprender tudo". E aí comprei uma formação em astrologia em 2020 pensando: "Bom, né, vamos ver até quando". Acho que 3 meses, 5 meses, porque a gente não sabia que a pandemia duraria tanto Tanto tempo. tempo. Falei: "Vou estudar isso uns 3 meses, depois, né, volto". Só que aquilo foi ganhando muita força, né, eu comecei a trabalhar de casa em março de 2020, começou a ganhar muita força. E em maio de 2020 eu criei o meu Instagram para compartilhar os meus estudos. Então eu fazia isso no meu perfil pessoal, não me sentia muito à vontade, aquela questão de: "Nossa, mas quem é essa, né, quem é essa versão da Isa?". E as É um pessoas às vezes julgamento até, né, que você fica com receio. porque é justamente isso, as pessoas não enxergam que você pode ser mais de uma versão, né. E Uhum. aí eu me senti um pouco, não sei, criei um perfil que era no Mundo da Lua em 2020, em maio de 2020. E comecei ali compartilhar o céu, as energias, as luas, as fases da lua, e aquilo foi ganhando força, eu comecei a me sentir muito confortável fazendo aquilo. E eu sinto que é muito, aquela sensação de: "Eu já fiz isso antes", sabe, de: isso daqui não é novo pra mim, parece que eu já vivi essa versão em algum momento". E aí eu continuei esse movimento, continuei estudando, e 2020 finalizou ainda com a pandemia, então foi ali o ano inteiro nesse movimento. 2021 também, né, fiquei a maior parte do ano em casa ainda trabalhando, acho que eu voltei para o meu trabalho misto, assim, metade de 2021 para final de 2021. E naquele momento, o que eu comecei a sentir foi uma incompatibilidade dos estudos que eu tinha astrológicos com o que eu vivia ali no direito. Eu comecei não me identificar mais com aquela versão. Comecei a me sentir um pouco perdida naquela versão que eu tinha muito clara, né, a Isa é formada em direito, trabalha com direito, e aquilo começou a
né, entrar na minha cabeça e falar: tem alguma coisa errada". E eu comecei a refletir muito sobre isso, a astrologia me ajudou demais nesse processo de entendimento daquele meu momento, daquela minha versão, e eu me abri para falar: talvez, né, seja um momento de eu sair do direito, de eu experienciar, viver um pouco dessa minha versão astróloga por completo, né, entender o que que ela está querendo me trazer". Em janeiro de 2022 eu pedi exoneração do meu cargo lá no tribunal, e me dediquei exclusivamente desde então estou me dedicando desde então à astrologia. E aí, Cami, o que eu sinto foi que é justamente esse processo de amadurecimento, né, a astrologia ela entrou na minha vida como uma ferramenta simplesmente de autoconhecimento, de direcionamento, e ela foi se tornando uma ferramenta de integração, de completude, de eu entender não só ali, né, o mapa, os meus caminhos, mas entender que aquilo me auxiliaria além de só o entendimento dia a dia, me guiaria mesmo para os meus próximos passos. E eu fui, de certa forma, me conectando ainda mais com o mapa astral, os outros mapas que existem, revolução, progressão, e fui entendendo que dali poderia existir algo a mais, né. E aí foi no final de 2023 que eu tirei uns dias off do Instagram, fiquei 21 dias fora do meu trabalho, para entender o que que fazia sentido. E aí foi muito o que eu te trouxe no Nave também. Eu fui olhar o que eu gostava, né, o que que eu gostava de fazer. Eu gostava de conversar com mulheres, eu gostava de estudar a energia feminina, cacau, toda a temática do corpo, das emoções. Eu gostava de falar de negócios, gostava de falar sobre o meu trabalho, e aí eu entendi que eu poderia juntar isso num protocolo, num atendimento, num método. E o NAVE nasceu dessa minha visão mais profissional de negócios, e o Shakti nasceu da minha visão mais do feminino, dessa conexão, né, com uma rotina, com bem-estar, entender que a gente pode, né, viver uma vida mais leve, ainda que a gente esteja no trabalho, trabalhando fora, tem como a gente trazer esse feminino para isso. Então, foi Sim. esse eu sinto que é um amadurecimento mesmo do meu trabalho que me trouxe aqui, né, que me guiou para esse momento. Falando um pouquinho das suas experiências com astrologia, como você definiria a astrologia e como ela pode ser uma ferramenta poderosa no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal? Eu sei essa resposta, porque a astrologia para mim é uma bússola sagrada, que eu falo que ela é um guia, ela não define quem eu sou, mas que ela me guia ali por aquele caminho, é a minha bússola mágica, eu falo. Sempre que eu preciso tomar alguma decisão, eu dou uma olhadinha no céu, eu falo: Hoje acho que é melhor dar uma esperadinha, amanhã vai estar melhor". Mas para você, né, como que você, enxerga que a astrologia pode ser essa ferramenta poderosa de autoconhecimento e autodesenvolvimento? Bom, a astrologia, né, a palavra, o estudo astrologia, ele é um estudo que traz pra gente essa visão do céu, dos astros, é muito além a lei, né, que traz o que acontece em cima acontece embaixo, então, a lei da correspondência. Então, a astrologia, ela é a prática dessa lei observando o céu, né, então a gente está olhando para o céu, mas entendendo quais movimentos de cima podem estar ali sendo importantes para nossa vida aqui na Terra. Mas eu também gosto de trazer isso que você falou agora, né, eu tenho para mim que a astrologia, o nosso mapa, como a ferramenta que vai aplicar a astrologia na nossa vida, ele é o nosso GPS, né, o GPS particular ali. Nada ali vai determinar. Então muitas pessoas deixam de buscar astrologia, mapa astral, porque acham que, ela vai me falar o que eu tenho que fazer O que eu e vai sou, determinar, né? sabe, vai determinar a minha vida. Não é. É igual um GPS. Se você não coloca o destino, você não vai sair do lugar. Então o GPS não está determinando o seu destino, ele não está determinando para onde você tem que ir. A astrologia é a mesma coisa. Você vai escolher: eu quero um movimento profissional", legal. Ali a gente vai encontrar os caminhos, as ferramentas que podem te auxiliar neste movimento. Mas a astrologia ela não está aqui para falar: "Ó, você tem que ir para lá, você tem que fazer isso, né, a sua vida é essa". Não. E isso que me tirou de uma caixinha, né, que antes a gente tinha uma visão astrologia horóscopo, né, então, Horóscopo e tal. vai determinar minha vida, e não é, né, é completamente diferente. E hoje eu entendo a astrologia, essa ferramenta, né, de autoconhecimento, como uma ferramenta de empoderamento, de você falar: "Espera aí, né, existem possibilidades que são minhas, então se eu me conectar com elas, a minha vida vai estar muito mais alinhada comigo, com aquilo que eu vim viver de fato".
e isso liberta a gente de lugares que: "Ai, será que faz sentido? Ai, será que eu faço isso?". Às vezes a gente fica, né, enrolando ali numa situação, procrastinando algo com medo. E a astrologia ela mostra: "Ó, isso é um caminho seu, né, confia, tenha coragem de acessar isso". Então, isso que eu acho muito lindo da astrologia. Eu conheci e experienciei na prática a eficácia do NAVE. Mas você pode contar um pouquinho mais sobre o método e como ele ajuda as mulheres a alinhar o seu negócio com a sua essência? Porque eu acho que essa é a viradinha de chave, eu acho que essa é a estrelinha do método NAVE. É muito incrível, porque o Nave, ele nasceu, digamos assim, para mim, né. No final de 2023, eu comentei aqui, eu estava num movimento de um cansaço com o meu trabalho, que a gente vai abrindo agenda, a gente vai criando um movimento, e aí acaba virando de novo algo automático, né. É fácil a gente ir para o automático no nosso trabalho. Então a gente começa uma coisa nova, só que do nada a gente está virando essa repetição. E lá no final de 2023 eu estava sentindo um pouco isso. Não, preciso de algo novo, algo diferente. Fiz a pausa e comecei a buscar no meu próprio mapa o que fazia sentido para mim, né, o que minha essência lhe pedia. E a criação do NAVE veio justamente, né, o NAVE, o significado é negócios alinhados com a sua verdadeira essência. Porque a gente não começa falando de negócios, a gente começa falando de você. A gente começa entendendo a sua essência, a sua história, né, o que você já viveu, o que você quer viver, o que você enxerga da sua vida. Porque eu tenho muito para mim, na minha transição eu apliquei muito isso, que não é sobre a gente buscar um trabalho que se encaixe ali, né, que a nossa vida se encaixe nesse trabalho, mas sim o contrário, não é a nossa vida se encaixar no nosso trabalho, mas o nosso trabalho, de certa forma, se encaixar na vida que a gente sonha. Então, primeiro a gente tem que ter clareza do que a gente sonha para nossa vida, do que a gente quer viver, de na nossa história de vida fez sentido, o que que a gente quer continuar vivendo. Então, primeiro de tudo é entender a gente, né, entender o nosso momento, a nossa história, pra aí sim a gente entender quais trabalhos, quais possibilidades profissionais fazem sentido para essa sua versão, para esse seu momento, para o que você enxerga hoje. E no Nave a gente esse acompanhamento ele traz, esse diálogo, né, com o seu momento atual, com o que você espera da sua vida hoje. E muito isso, a nossa versão ela muda, as nossas versões vão se apresentando. Daqui a um tempo pode ser que você enxergue a sua vida de uma forma diferente, e ainda assim o Nave ele faz sentido, porque ele vai ali te apresentar naquele momento que vai fazer sentido para você. Então o Nave para mim, né, o método Nave, esse acompanhamento, ele é um reencontro com a gente fala: nossa eu gosto disso, nossa isso faz parte de mim, né, eu vivi isso, nossa eu tenho esse poder aqui". Que às vezes a gente se esquece, a gente fica buscando um trabalho sem lembrar que o trabalho ele precisa ser algo alinhado com a gente, algo que faça sentido para a nossa versão. Então, eu trabalhei isso em mim no final de 2023, criei o Nave a partir disso, e agora levo o mesmo método para outras mulheres, né, então eu acho que isso é importante, a gente viver aquilo que a gente leva, né, para o outro. E é incrível porque a gente faz parte de uma nova geração, né. Se você pensar, os nossos pais buscavam a segurança até do serviço público, até de um emprego estável para poder se aposentar, para poder, depois que aposentar, viver a vida, né. E quando na verdade eu sempre quis viver a vida enquanto eu trabalhava, não queria esperar me aposentar para viver minha vida. Então, eu acabei sendo, né, a ovelha negra da família, que não quis terminar a faculdade, que não quis que sempre estava focada nas partes mais criativas, então, já Hum, toquei, cantei, já fotografei, e estou sempre vinculada nesse âmbito mais criativo, porque eu não me encaixo dentro do mais comum, vamos colocar entre aspas aqui, que é você fazer a faculdade, aí você começa a trabalhar, aí você casa, aí você tem filho, aí você continua trabalhando para se aposentar e aí curtir sua vida. Eu falo: "Gente, hum. isso para mim não faz o menor sentido". Eu quero encontrar algo que eu consiga aproveitar a minha vida, eh, enquanto eu trabalho, enquanto eu faço aquilo que eu vim fazer aqui, né. É muito isso. Eu até li no perfil da Cristina Junqueira, que, agora eu não sei a posição dela no Nubank, se ela tem um cargo de direção, CEO, não me lembro agora exatamente, mas ela é uma executiva do Nubank, e ela trouxe uma reflexão no feed dela falando sobre isso, que o trabalho para ela é a missão dela aqui. Então, não adianta ela né, trazer esse movimento de: "Não,
eu vim viver uma vida estou buscando a minha liberdade, minha independência. Não, o meu trabalho faz parte da minha missão aqui, então ele tem que fazer sentido para mim, né, senão não adianta, eu só vou trabalhar por trabalhar, e para mim é muito isso, a gente tem que encontrar no nosso trabalho aquilo que faz sentido para nossa vida, não é ficar vivendo o trabalho para depois viver a vida, né, tem que ser algo em paralelo É lindo também. isso, pensar hoje, né, que eu sou mãe e tenho 2 meninos em casa, porque vira e mexe eles vêm conversar comigo, o mais velho, né, vem conversar comigo sobre sonhos e sobre carreira, e ele tá com 12 anos agora, e ele fala: "Mãe, eu quero trabalhar com carros". Aí eu falei: "Ok, é um ótimo segmento, né. E você pensa em trabalhar com carros fazendo o quê?" Ele falou: "Ah, não sei, quem sabe eu vou arrumar carros, vou trabalhar como mecânico de carros, depois eu posso desenvolver uma oficina que consiga mexer nos carros". Eu falei: "Então, é esse o caminho". Ele sempre foi muito apaixonado por carros, e eu falei pra ele, eu falei assim: "Esse é o caminho, você não vai ser uma coisa só, você não vai ser mecânico a vida inteira, você pode começar como mecânico, depois você pode ter a sua oficina e construir outras possibilidades, né". E eles se espelham muito nisso. E aí, falando um pouquinho sobre isso, eu quero entrar no tópico coragem, que é o nome desse perfil, né, desse projeto, e eu sei que você teve que ter uma enorme, enorme coragem de fazer a sua transição de carreira e para viver essa transformação, né, de sair do direito e partir para astrologia, quais foram os principais desafios e aprendizados ao longo desse caminho? Ó, antes de tudo, eu preciso dizer que essa minha transição, ela foi um pouco atípica, no sentido do que eu escuto, porque eu tive total apoio da minha família, né, e muitas pessoas, a principal dor, a principal desafio é, ter que falar para a família, ter a aceitação da família. E eu, desde o começo, quando eu falei, e aqui eu tô trazendo meus pais, né, no caso, eu ainda não era casada, quando eu falei para os meus pais, falei: "Olha, eh" tô pensando em sair do direito, começar a trabalhar só com astrologia. Meu pai, quando? Assim, sabe, ele foi Máximo. super parceiro, porque ele sempre me incentivou muito a viver minha vida com liberdade, sabe. Então, não tive esse desafio que normalmente é o desafio apontado, né. Eu sinto que os meus principais desafios foram os meus sabotadores internos, no sentido de financeiro, principalmente, porque eu sempre, assim, desde muito nova, fui uma pessoa que me organizei financeiramente, sempre busquei minha independência. Assim que eu comecei a trabalhar na faculdade mesmo, já juntei meu dinheiro, saí da faculdade já trabalhando e pagando todas as minhas contas. Então o meu principal medo, que é algo às vezes até que as pessoas falam: "Nossa, mas isso daí você pensa, depois se não der certo", mas para mim era não conseguir me sustentar, financeiramente falando, manter a minha independência financeira. Para quem conhece mapa astral, tem um Capricórnio na casa de finanças, né, então sempre fui muito, assim, Regradíssimo, planilha, disciplinadíssimo. total, sabe. Então para mim tinha esse sabotador de: será que vai dar?". Então justamente por isso, eu me organizei para ter uma reserva de 1 ano, né, normalmente as pessoas falam: 6 meses de reserva. O meu foi o dobro, 1 ano de reserva para eu fazer esse movimento. Então eu me organizei para isso, então sinto que foi muito um sabotador interno meu de, né, "Será que vai dar certo?". Então meu desafio principal foi interno, não foi algo que eu tive que lidar com a família, externo. E o meu aprendizado, talvez foi entender que, justamente o que eu trouxe no começo, que a vida ela tá aqui pra gente experienciar versões nossas. Foi ali que eu entendi que: "Espera aí, eu não preciso ser só isso. E eu posso voltar para o direito a qualquer momento", sabe, de eu não tô jogando algo fora. Então eu aprendi que eu estou aqui pra viver uma vida de realmente aprendizados, de conhecer mais sobre mim mesma. Então foi a o maior experimento, assim, imersivo, né, viver na prática essa sensação de: existem outras versões pedindo espaço", sabe. Então, para mim foi muito isso que eu experienciei nessa transição, foi de coragem, principalmente de me conhecer. Então, foi um ato de coragem pessoal, de eu falar: "Eu vou precisar conhecer mais sobre mim, aprender mais sobre mim para fazer isso acontecer". E Ai, aí que foi maravilhoso, lindo. né. Além da transição de carreira, tem algum outro momento que você acha que você precisou de muita coragem para tomar uma decisão? Qual foi ele? Ai, Cami, teve, viu. E aquela atividade do NAVE, da nossa história,
né, eu já fiz ela para mim, então percebi quantos passos de coragem a gente dá na vida sem perceber. Mas para mim, o que antes da transição, o que foi mais, assim, relevante foi vir fazer faculdade em Curitiba, né. Eu terminei o colegial, o 3º ensino médio, com 17, e aí resolvi que eu queria fazer faculdade pública, e aí meu pai: "Não, faz aqui pertinho de casa", porque na minha cidade não tinha, faculdade pública, e aí meu pai falou: "Faz aqui pertinho de casa, estuda aqui, não sei o que, não sei o que lá". Falei: "Não, eu quero fazer universidade pública". E aí eu estudei por 1 ano, né, e naquele frio na barriga de: "Bom, tem esse ano, se eu não conseguir, ok, terei que ficar aqui", mas a minha vontade era sair, sabe, era ir pra Hum, uma cidade grande, era aquela sensação de liberdade mesmo. Eu morava numa cidade pequenininha, 50.000 habitantes, então eu queria ir pra uma cidade grande, uma cidade que eu tivesse a minha liberdade, só conseguiria isso estudando, né, e aí não daria para ser faculdade particular, que senão meu pai teria que pagar minha faculdade, pagar meu não, tinha que ser pública mesmo para eu poder fazer esse movimento. E aí eu fiquei 1 ano estudando, e aí eu passei em com 18 anos, e aí tive que vir não, né, escolhi vir, pra Curitiba. Na época eu passei em outras, públicas do interior de São Paulo, só que Curitiba encantou, assim, de falar assim: "Não, vou pra Curitiba", né, e aí vim pra cá morar, com outras 2 meninas, então assim, mudou completamente, sair da casa dos meus pais, né, aquele lugar que você fala: "Ah, estou aqui no conforto do meu lar", e dividi apartamento com outras 2 meninas, a gente morou juntas por um tempo, depois fui dividir com uma amiga também. Então, para mim, esse sair de casa, sabe, e vir fazer uma faculdade em um lugar longe, ok, não é totalmente longe, são 5 horas, né, de ônibus, mas longe. assim, sabe, pra mim foi uma sensação de: "Tô dando um passo de coragem na minha vida". E Ai, foi assim, transformou minha vida mesmo, essa sensação de eu estar construindo algo meu, né, acho que isso foi bem importante pra minha história, né, aquilo que a gente conversou. acho que é um marco de amadurecimento de todo mundo, né, quando a gente sai da casa dos pais e, ok, o Fábio falou muito disso no vídeo que vai ao ar com ele, que ele teve essa sensação, porque a gente sempre foi muito família, então a gente sempre estava junto da nossa família, e a gente teve essa sensação agora vindo para a Austrália, porque a gente chegou aqui, do outro lado do mundo, sem rede de apoio, com 2 crianças, e assim, agora é com a gente, né, tudo depende só da gente. Foi foi mais um salto de amadurecimento muito grande pra gente. E agora eu queria Sim, entrar num tópico que eu sei que você também adora. Eu falo que 2020 foi um marco na vida de 80% das pessoas que eu conheço, que eu convivo, porque eu conheci você em 2020, eu comecei a participar do portal em 2020, conheci a Isa Mesadri em 2020. Eu acho que o Volta para Casa foi um portal de todo mundo sentar, respirar e falar: "Ok, a gente precisa ver o que realmente importa, vamos colocar cada coisa no seu potinho certo", e voltar para casa mesmo, né, para nossa casa interna dentro da gente, para nossa casa, nosso lar. Então, no uhum, tópico do autoconhecimento, autodesenvolvimento, como você enxerga a relação entre a astrologia e o autoconhecimento? legal. Eu tenho para mim que a astrologia ela é uma ferramenta, uma das, tá. Então o autoconhecimento ele é um processo, né, a astrologia ela vai fazer parte desse processo, né, ela integra, digamos, dentro de um quebra-cabeça do autoconhecimento, ela é uma das peças. Então, quando as pessoas me buscam, né, num processo de autoconhecimento, eu sempre falo: "Bom, sai do mapa e vai fazer os movimentos que o mapa está te pedindo", né, vai buscar um acompanhamento com terapia, vai buscar estudar essa área que você se interessa. Então a astrologia, ela abre as portas ali dentro do autoconhecimento. E aí ela te mostra, né, o que faz sentido na sua jornada de autoconhecimento. Então, para mim, a astrologia abriu minhas portas mesmo, e aí me abriu o espaço para buscar o reiki, buscar outras ferramentas que eu entendi que faziam sentido para mim a partir do mapa, Eu sabe? ia te perguntar, qual que é a sua ferramenta queridinha do coração, assim? Bom, além da astrologia, Além da né, astrologia. olha, eu sou uma apaixonada pelo Reiki, né, o Reiki, ele traz para mim uma sensação de integração. Então eu uso muito o Reiki no meu dia a dia mesmo, começo o meu dia sempre aplicando o Reiki, porque eu sinto que
a gente volta para o eixo com a energia do Reiki, né, então muitas pessoas começam até o processo de autoconhecimento com o Reiki, porque eu sempre falo, você pode estar vivendo uma vida, você faz o Reiki e começa uma outra vida, porque o Reiki, ele te abre, te conecta muito com os seus caminhos. Então o Reiki hoje para mim tem sido ali em paralelo com a astrologia, minha ferramenta favoritinha. Ah, eu também, eu amo, acho falo que o reiki ele é o princípio, ele é o início, e eu falo que Hum, ele abre portas e janelas dentro de você para você começar a hum. desvendar os mistérios aí. É uma das minhas ferramentas queridinhas também. E quais são as práticas ou ferramentas astrológicas ou energéticas que você recomenda para alguém que está começando nessa jornada do autoconhecimento? Porque eu tenho muito para mim que aquele rótulo de que o autoconhecimento ele é algo solitário e sofrido, mas que não precisa ser. Depois que eu já, né, tô nessa jornada aí há tantos anos, eu comecei a querer saber mais sobre autoconhecimento em 2008. Nossa! Meu primeiro curso de autoconhecimento foi em 2008, que foi o Leader Training do Tadashi Kadomoto. Meu marido me levou para o meio do mato, ele falou assim: "Olha, esse é um curso que eu fiz e que mudou a minha vida, você vai amar, é a sua cara, só que eu não sei se você já ouviu falar, você vai para esse lugar e você não sabe nada que vai acontecer. Eles não falam Hum. nada, eles não podem abrir o que vai acontecer lá dentro e você fica 3 dias lá dentro, sem celular, sem comunicação e sem saber o que vai acontecer. Você não sabe o que você vai comer, onde você vai dormir, que nada". E isso para mim era o absurdo do absurdo. Total controle total. Porque não tinha a menor possibilidade disso acontecer. O primeiro e o segundo dia do curso, eu pensava mentalmente, ele era meu namorado na época, eu falei: "Gente, o Fábio enlouqueceu. Ele me colocou nesse lugar, ele vai voltar sem eu vou voltar pra lá, ele não vai ter mais namorada". Porque, assim, é inaceitável isso. E na realidade foi o oposto, eu saí de lá transformada, foi o primeiro chacoalhão, assim, que eu falei: "Nossa, tem muita coisa que eu preciso trabalhar aqui dentro de mim". Uhum. Mas quais seriam então as ferramentas que você falaria: "Olha, começa por essa porque Vai te transformar. vai te Bom, transformar". então, vamos lá, deixa eu pensar aqui na logística do processo de autoconhecimento, foram tantas as ferramentas. O que eu sinto inicialmente que me ajudou, vou até indicar o livro mesmo, que foi o livro Milagre da Manhã, ele foi um dos primeiros livros que eu li nesse processo, pelo menos que eu lembro, assim, foi o mais marcante. E ele me conectou com uma rotina, Uhum, né. Eu sinto que a gente encontrar um ritmo na nossa jornada é importante, ter uma rotina que é nossa. sim. Então hoje, a minha manhã, eu tenho 1 hora dedicada aos meus rituais, às minhas práticas. E Uhum, aí, pode ser silêncio, meditação, oração, escrita. Eu variei muito, eu já fiz várias coisas, algumas não fazem sentido, eu continuei com outras, mas o começo do dia, para mim, ele é fundamental. Então, dentro da nosso processo de autoconhecimento, a gente ter um tempo pra gente. E aí eu uso de manhã. Tem pessoas que gostam no meio da tarde, tem pessoas que é antes de dormir. Eu sinto que uma ferramenta, né, trazendo isso para um lugar de ferramenta que me ajudou muito foi ter a prática de estar comigo, hum, de me conectar comigo mesma. E aí isso vai te ajudando a entender: "O que eu estou sentindo hoje?", né, e aí você vai encontrando as suas ferramentas dentro disso. E aí nesse acompanhamento, o que que eu gosto de fazer? Rastrear o que eu estou sentindo. uhum, E aí vocês podem fazer isso meu diário nem tá aqui, mas pode fazer isso através de um diário mesmo, então a escrita, ou um rastreador de hábitos, sabe, uma mandala, algum lugar que você anote. Porque eu sinto que a gente vive ciclos, e a gente entender o que estava acontecendo com a gente lá em tal data, né, por que que aconteceu esse movimento comigo? Se a gente não tem esse acompanhamento, a gente acha que as coisas acontecem por por acaso, acaso. Uhum, não é. Sabe, exa então, para mim ter uma rotina que você se conecte consigo e acompanhe o que está acontecendo com você, é essencial. E aí pode ser através das luas, pode ser através do seu mapa, entender o que está acontecendo no seu mapa, mas ter esse tempo, independentemente de outras ferramentas, ter esse tempo com você, sim. sabe. Eu sinto que isso transforma, porque você volta e lê, você fala: "Gente, olha o que eu estava vivendo aqui", sabe, olha o que estava acontecendo na minha vida, olha por que que eu estou vivendo isso hoje. A gente para de achar que é o destino, que as coisas estão É um não, acaso, né. a gente está construindo isso todo dia, sabe.
acaba sendo intencional. E eu falo, quando me perguntam isso, eu costumo responder que volta para o básico, respira, sente a sua respiração mais consciente, coloca os pés no chão, sente o sol entrar. Às vezes as pessoas, né, deixam a casa toda fechada porque saem para trabalhar correndo e deixam a casa fechada o dia inteiro, não tem circulação de ar, não tem entrada de luz. Então eu falo: "Volta para o básico, acorda, respira, abre a janela, faz uma oração, uma meditação", mas assim, esteja presente. É o primeiro passo, né. Você falou do seu primeiro livro de autoconhecimento, o meu primeiro livro de autoconhecimento que eu ganhei de um chefe meu, quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiária ainda, foi O Poder do Agora. E eu tenho uma Olha, história muito engraçada com esse livro, porque eu ganhei esse livro totalmente inconsciente, adormecida, e esse livro não fez o menor sentido para mim na época. Eu guardei esse livro, eu li ele de novo depois que eu fui para o Tadashi, e aí ele já teve uma outra perspectiva, e eu li de novo no ano passado no Clube do Livro da Gabi, e aí eu falei: "Caramba, esse livro é outro livro". Então esses livros né, que foram muito pichados na época de autoajuda e tal, eles acompanham a nossa transformação. Talvez a gente lê um livro e não faz sentido, talvez ele não seja para você agora, depois de um tempo ele vai fazer sentido. Eu tive isso também com Cartas de Cristo, eu não consegui ler ele 2 anos atrás, eu comprei, deixei ele lá, comecei a ler, parava, comecei a ler, parava. Ele para mim foi um livro denso na época, e hoje para mim ele é um livro que faz total sentido. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai os livros acompanham o nosso autoconhecimento, né, é impressionante. Agora, Isa, uma pergunta meio charada, tá? Eu tá. quero eu quero entender como você utiliza a análise dos mapas astrológicos para ajudar os seus clientes a se conhecerem melhor, a se desenvolverem. Teve alguma transformação de cliente seu que você falou assim: "Nossa, que delícia de acompanhar, que lindo de ver, que bom que essa pessoa conseguiu implantar o que eu falei numa leitura de mapa natal, numa leitura de revolução". Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Como que eu uso, né, o mapa? Eu tenho uma visão do mapa astral como um GPS mesmo, né? Ele tá ali para iluminar os caminhos. Então, em nenhum momento na minha leitura eu direciono no sentido de, ó, você tem que fazer isso. Eu gosto muito de conversar com os meus clientes, então entender o que que você vive hoje, qual que é o seu momento, como faz sentido você movimentar essa área, como não faz sentido. Então, eu sempre vou pontuando e eu falo muito que o mapa ele não é quem a gente é. Ele é quem a gente veio ser. Então, eu vou muito pontuando o que você pode desenvolver ali no seu mapa para se tornar ainda mais você, né, para ser mais aquilo que você veio viver. Então, a minha leitura ela é muito direcionada para isso, para te conectar mais com você mesma, sabe, nesse caminho. E aí tem uma história de uma aluna que eu também tinha um curso de astrologia, fechei a última turma dele ano passado, né, estou em desenvolvimento de novos projetos, então por isso que eu não abri o curso esse ano, mas tem uma aluna minha que a primeira leitura que eu fiz dela, ela não sabia nem o que ela queria fazer da vida, sabe, ela não sabia nem o que ela gostava. E aí eu comecei a falar: "Nossa, mas olha essa área, você não gosta disso? Né, ai, você não acha isso legal? Você não tem interesse em pesquisar, estudar isso?". E na época para ela não fazia sentido, e é o que você falou, terminou a leitura, ela não achou que: "Nossa, que mapa astral, nada a ver". Só que eu gravo, né, os meus atendimentos, e aí eu mandei a gravação, depois de um tempo ela reassistiu a gravação. E aí ela falou assim: "Isa do céu, eu falei que eu não gostava de nada, mas tudo que você falou, hoje eu faço, eu tô vivendo isso". Então, para mim, o mapa ele vai também te mostrando aquilo que ressoa com você, com a sua vibração. Ele confirma, ele não determina, ele confirma algo que já tá lá dentro, sabe, pedindo espaço, e aí você faz a leitura vai te confirmar, vai por ali que ali faz sentido. E aí hoje ela é terapeuta, né, então é muito engraçado, assim, enxergar. Engraçado não, mas é lindo na verdade, né, enxergar todo o movimento, porque se a gente vê a leitura dela, "Ah, não gosto, não faz sentido". E hoje ela é minha aluna ainda, ela é terapeuta, e aí a gente conversa, ela fala: "Nossa, a leitura de mapa mudou a minha vida, porque eu não queria enxergar que eu gostava daquilo, né, eu não queria Uhum. enxergar que aquilo fazia sentido".
Então o mapa ele te mostra, ele te confirma aquilo que seu coração já está pedindo, ó, há algum tempo. Então, eu sinto que a minha leitura ela é nesse sentido, existem várias, né, leituras, Uhum. mas a minha leitura ela é no sentido de te mostrar aquilo que você tem potencial, né, de viver. Então eu acho muito especial isso. Ai, que lindo. E é exatamente isso, eu falo que é como se tirasse uma neblina, né, tirasse o véu e falasse: "Olha, é isso, né, que tá apontando para você é uma bússola mesmo". E é lindo ver a evolução das pessoas, né, que vai passando por esses processos e que se permitem passar por esses processos. Ai, Sim. ai, estamos chegando quase no finzinho do nosso super bate-papo, e para fechar esse bate-papo, vamos fazer o nosso bate-bola, né. O papo essência, bate-bola. Meu marido falou que essa foi uma pegadinha, que eu não deveria abrir isso para os participantes, que deveria ser assim, ó, na surpresa. Eu falo: "Nossa, não é justo, se alguém fizesse isso comigo, eu ia ficar muito perdida". Acho que a pessoa tem que dar uma preparadinha antes, porque Sim. eu sou uma pessoa que não gosto muito de surpresas. Então, como é que funciona o bate-bola? Eu coloco uma palavra e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Autoconhecimento. Processo. Sucesso, perfeito. Espiritualidade. Entrega. Pega. Que forte, amei essa palavra. Astrologia. Liberdade. Amor. Família. Empreendedorismo. Confiança. Ali, Companheirismo. coragem. Coração. Ai, que lindo, amei, 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 amei muito. Isa, eu te admiro muito, já te falei isso milhares de vezes. Me sinto muito honrada em ter te conhecido pelas redes, em ter acessado o seu conteúdo, e o universo ter me entregue aí o seu perfil para a gente ter se conhecido e ter se conectado desde o começo. E sou muito grata por você ter participado de momentos tão importantes do meu autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento, da minha empresa, do meu negócio, da minha vida. E foi como se as nossas sessões e foi como se com as nossas sessões o véu tivesse sido tirado, e agora eu conseguisse enxergar além, enxergar um novo horizonte, enxergar lá na frente. Muito obrigada por isso, viu? Ai, Cami, gratidão pelo espaço nesse novo projeto seu. Estou muito feliz de estar aqui, de estar te acompanhando nesse momento. Eu tenho certeza que é só o começo desse voo, né, e foi uma delícia esse bate-papo, passou assim. Passou rapidíssimo, é. E qual que é a essência do coragem? É unir toda a minha curadoria. Então, todas as pessoas que fizeram parte do meu processo, todas as ferramentas que eu usei, eu poder levar isso para outras mulheres. Então, eu tenho a minha astróloga, eu tenho a minha numeróloga, eu tenho o portal do autoconhecimento. São vários terapeutas, várias pessoas que estão comigo aí nessa jornada e que com certeza fazem parte aí da minha curadoria para auxiliar outras mulheres e outras pessoas também. Delícia, muito lindo. Parabéns, obrigada, Cami. Gratidão, Cami, boa noite para você aí Bom agora. dia aí para você. Até Beijo. mais, Tchau, beijo. tchau.